Olá, turma. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar a equação da circunferência. É o último assunto do nosso curso de geometria, né, aqui na terceira série. Tá? É lógico que a geometria é muito vasto, né, tem muito mais conteúdos, mas nós procuramos selecionar aqueles conteúdos mais importantes que caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Ok, turma? Ok? Bom, então nós vamos primeiro, antes de nós entrarmos na equação da circunferência propriamente dita, nós vamos estudar a definição, o que vem a ser uma circunferência. Acompanhe aqui comigo. Ó. Diz o seguinte: uma circunferência com centro C de coordenada A e B e raio R é o conjunto de todos os pontos P de coordenada x, y do plano equidistantes de C, ou seja, todo ponto pertencente a uma circunferência. Acompanhe aqui, certo? Nós temos aqui um ponto P, um ponto genérico de coordenada x e y, pertencente a uma circunferência, mas todo ponto pertencente a uma circunferência que tem a mesma distância, ou seja, ele é equidistante de um ponto fixo, chamado centro da circunferência, que ele tem essa mesma distância, e essa distância é uma constante, que nós chamamos de raio, é uma circunferência. Ok, pessoal? Tranquilo? Ficou bem claro aqui a definição de circunferência é o conjunto de todos os pontos, né, equidistante de um ponto fixo, tá? Essa distância nos vai dar uma constante denominada raio. Essa é a definição de circunferência. Tranquilo? Beleza? Ficou bem claro, né? Bom, agora, olhando aqui para essa circunferência, parece até impossível nós representar ela através de uma equação. Tá? Mas nós vamos notar que é totalmente ao contrário. É possível, sim, representar uma circunferência através de uma equação. Como? Bom, adotando primeiro, né, o primeiro assunto, né, de geometria analítica que nós estudamos no início do curso, distância entre dois pontos. Tá? Então, notem aqui pelo gráfico que nós temos a circunferência de centro C de coordenadas A e B, e um ponto P qualquer de coordenadas x, y pertencente a essa circunferência, certo? Então, calculando a distância desse ponto P ao centro, ao ponto fixo C, nós vamos encontrar sempre uma constante, que é justamente esse R aqui, ó, que nós chamamos de quê? De raio. Então, vejam bem, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r, certo? Aqui é a fórmula da distância entre dois pontos, entre o ponto P, o ponto qualquer da circunferência e seu centro. E essa distância vai ser sempre essa constante, que vai ser o quê? O raio. Tranquilo, turma? Agora, elevando esses dois membros aqui ao quadrado, né, como nós fizemos aqui, nós vamos recair na equação reduzida da circunferência. Então, que equação é essa? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Está aí a equação reduzida da circunferência. Então, vejam a condição que foi posta, né, para ser uma circunferência, e aplicamos aí a definição de distância entre dois pontos e chegamos logo na equação de uma circunferência. Agora, pessoal, é o seguinte, fazendo o desenvolvimento desses produtos notáveis que vocês estão vendo aqui, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, igualando a r ao quadrado, resolvendo esses produtos notáveis, quadrado é diferença de dois termos, nós vamos recair em outra equação, do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado
mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a zero. Essa equação, ela veio do desenvolvimento desses produtos notáveis igualando a r ao quadrado. Essa equação recebe o nome de equação geral da circunferência. Tranquilo, turma? Bom, então eu aconselho vocês o seguinte, que ao invés de tentar decorar essa equação geral, é muito melhor vocês decorarem a equação reduzida, fazer o desenvolvimento e cair na equação geral. Ok? Tranquilo? Bom, agora aqui eu chamo a atenção de vocês para um caso particular, onde vocês notam aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Pessoal, isso aqui também é uma equação de uma circunferência, certo? Aonde vocês podem notar que não aparece as coordenadas do centro. Não aparece. O valor de A aí é zero e o valor de B também é zero. Então, quando que ocorre esse caso? Esse caso ocorre quando o centro da circunferência, aqui ó, de coordenada A e B, coincide com a origem do plano cartesiano. Por isso que aparece esse caso aqui. É como se eu pegasse essa circunferência aqui, ó, arrastasse ela e colocasse o centro dela coincidindo com a origem do plano cartesiano. Tá? Tranquilo? Beleza? Bom, turma, do exposto que foi comentado aqui, né, que nós já sabemos a definição de uma circunferência, bem como os dois tipos de equações, nós vamos praticar aqui exercícios para que nós possamos fixar bem o conteúdo. Então, acompanhe aqui comigo o primeiro exercício. Ele diz o seguinte: determinar a equação geral da circunferência com centro no ponto C, de coordenada menos 1 e 2 e raio 3, certo? Ele quer aqui, no caso, a equação geral. Mas nós vamos começar pela equação reduzida, porque fica mais fácil. Olha ela aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, certo? Agora, basta nós substituirmos as coordenadas do centro na respectiva equação. Então, a abscissa do centro aqui, turma, é menos 1, que é o valor de A. Esse menos 1 com esse menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar assim, x mais 1 elevado ao quadrado. Tranquilo? Mais a ordenada do centro é 2, que é o valor de B. Então, esse 2 positivo com esse menos aqui vai ficar o quê? Negativo. Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado. E o raio, que é r ao quadrado. Como o raio vale 3, 3 ao quadrado dá o quê? 9. Pronto. Nós recaímos na equação reduzida da circunferência, turma. Mas não é a equação reduzida que ele quer. Ele quer a equação geral. Então, basta que nós desenvolvemos esses produtos notáveis aqui, ó, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Aqui, relembrando aqui o oitavo ano, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse aqui é o quadrado da soma. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo esses produtos notáveis, desenvolvendo eles, nós vamos recair nesta nova equação. X ao quadrado mais 2x mais 1, y ao quadrado menos 4y mais 4, que é igual a 9. Certo? Bom, agora nós vamos organizar essa equação na forma da equação geral. Tá? Primeiro, botando os termos de x ao quadrado mais y ao quadrado primeiro. Depois, colocando os termos de x e y. E, por último, agrupando os termos independentes. Mais 1, mais 4, e o 9 passa negativo, igualando a zero. Pessoal, resolvendo aí esses termos independentes, né? Repete aqui esses termos e resolve os termos aqui independentes. Aqui dá 5, 5 menos 9 dá menos 4. Nós encontramos a equação geral desta circunferência, que tem centro no ponto C, de coordenada menos 1 e 2 e raio 3, ok? Bom, rápidos, para nós ganhar tempo, vamos para mais uma questão, para ficar bem prático o que foi comentado. Bom, na segunda questão diz o seguinte: determinar as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19, que é igual a zero.
Notem vocês que aqui ele deu a equação que? Geral, não foi? Ó, equação geral. Bom, ele quer apenas as coordenadas do centro. Então, aqui eu chamo, e o raio, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte, nós temos dois métodos práticos para nós encontrarmos as coordenadas do centro e o respectivo raio dessa circunferência. Pelo método da comparação e pelo método de completar quadrados. Aqui nós vamos usar o método de completar quadrados, mas fica a critério de vocês. Então, como é que funciona o método de completar quadrado? Fica da seguinte forma. Veja bem, primeiro nós vamos agrupar os termos de x, ó, x ao quadrado menos 4x. Falta aqui um termo aqui, ó, para se tornar um trinômio. Vamos completar ele. Como? Pegando aqui o termo de x, dividido por 2 e elevando ao quadrado. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, apareceu 4 aqui, certo? Beleza? Agora, nós vamos pegar os termos de y. Y ao quadrado menos 8y. Né? E vamos completar quadrado. Da mesma forma. Pego o 8, divide por 2 e eleva ao quadrado. 8 dividido por 2 dá 4, 4 ao quadrado dá 16, certo? Tranquilo? E esse 19 nós vamos jogar para o outro lado com o sinal trocado. Beleza. Então, notem que nós já completamos aqui o quê? Quadrados, né, turma? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fatorar, né, esses dois trinômios. Esse trinômio aqui, ó, de x ao quadrado menos 4x mais 4, fatorar ele, tá? E fatorar esse trinômio, y ao quadrado menos 8y mais 16, tá? Vamos fatorar eles para nós colocarmos justamente na equação reduzida. Então, fatorando esse trinômio, nós vamos ter x menos 2 ao quadrado, e fatorando esse, nós temos y menos 4 elevado ao quadrado. Se alguém não sabe de onde é que veio esses termos, é só extrair. Ó. X ao quadrado, né, fica x, né, extrai a raiz. 4, extraindo a raiz, fica 2. Conserva sempre esse sinal aqui. Raiz de y ao quadrado dá y, raiz de 16 dá 4, certo? Aqui vai dar menos 19 com mais 4 vai dar menos 15 com mais 16 dá 1. Então, notem vocês que nós recaímos na equação que? Reduzida da circunferência. Agora acabou o exercício. Basta encontrar as coordenadas do centro. Aonde? Nós já encontramos. Está aqui, ó, 2 e 4. Certo? Se está negativo, passa para positivo, por causa do jogo de sinal. Tá? E o respectivo raio. Qual é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tá? Bom, com isso nós encerramos o estudo de equação da circunferência. Nós vamos mandar alguns exercícios na sala do Google para vocês praticarem do livro didático, ok? Até a próxima aula e um grande abraço a todos.